Olá, hoje nós vamos falar um pouquinho, né, sobre a escravidão na América Portuguesa, né? E vamos especificar aqui que já falamos, nós estamos fazendo uma sequência de aulas sobre a história do Brasil. Já falamos aqui sobre o período pré-colonial, já falamos sobre o ciclo do açúcar, falamos sobre a invasão da França, de franceses e holandeses, falamos sobre a a formação do território, né, brasileiro, né, no início ali colonial, e falamos do ciclo de ouro. Hoje nós vamos especificar um pouquinho com a escravidão na América Portuguesa. A escravidão antiga, né, era baseada aí, a escravidão é uma coisa, é uma atividade reconhecida desde a antiguidade. Na Grécia já tinha escravidão por dívidas, essas coisas. Na Grécia, na Roma, enfim, já tinha esse tipo de escravidão. E escravidão moderna, na Idade Moderna, ela tem a sua peculiaridade porque ela é colocada de uma maneira capitalista, né, mercantil, e ela foi feita de uma maneira de visar lucro, né? Um lucro muito grande, né? No campo de uma proporção muito grande. Então, nós temos aqui, né, desde essa conquista, começamos a perceber a expansão de uma rede de comércio humano em todo o Oceano Atlântico. Praticamente todas as nações europeias utilizaram o modo de produção escravista, né? Foi por meio do tráfico transatlântico de seres humanos que mulheres e africanos foram tirados, milhares de africanos foram tirados de seu continente de origem, como as Américas, no processo conhecido como diáspora africana. Os portugueses adotaram amplamente esse trabalho forçado. Já os espanhóis não utilizavam em larga escala nas colônias, na América do Sul. No entanto, devido ao extermínio dos povos nativos do Caribe insular, a mão de obra negra escravizada foi amplamente utilizada em Cuba, tá? Mataram muito nativos de lá. Cuba, Jamaica e São Domingo. Os ingleses, por sua vez, utilizavam escravizados majoritariamente no sul das três colônias. Ainda assim, em alguns momentos da Idade Moderna, praticamente todas as pessoas escravizadas eram comercializadas por navios portugueses, já que estes detinham colônias em toda a costa do Atlântico africano. Mesmo com o comércio de escravizados sendo forte na parte insular do Império Português, como Cabo Verde, os primeiros povos a serem escravizados no Brasil foram os nativos. Estes eram capturados principalmente na região que hoje conhecemos como São Paulo, pelos bandeirantes, que se empenhavam pelo interior brasileiro, né, em busca de indígenas para o trabalho na plantação de açúcar, tá? Então, nós temos aqui o tráfico negreiro, que foi um grande comércio, né? Espanhóis, nós temos a relação do senhor escravizado, já falamos um pouquinho no ciclo de açúcar e também no ciclo do ouro, tá? Portanto, entre outros escravizados, era muito comum um sentimento conhecido como banzo, um estado de melancolia e de tristeza, no qual muitos ficavam ao chegar à América, né? Aquela sensação de melancolia por estar fora de sua, não conhecer nada, estar fora, estar submetido àquela condição, tá? Tal sensação seria ocasionada pelo desgosto por conta da privação de liberdade e a saudade da sua terra natal. Então, nós temos aí algumas partes, né, que inclui toda a estrutura da escravidão, que é a casa grande, o local onde o senhor e sua família moravam, a senzala, o local onde os escravizados habitavam, a capela servia para professar a religião e evangelizar os escravizados, o pelourinho, local era aplicados os castigos públicos que eram usados para servir
de exemplo. Interessante porque nós temos um local em Salvador que chama Pelourinho, e é Pelourinho justamente para simbolizar toda essa condição que foram submetidas as pessoas aí a esses castigos públicos, né? Pelourinho. Além disso, existiam diferentes tipos de escravizados, que eram designados de acordo com suas funções. O escravo de ganho eram aqueles que viviam no meio urbano com seus senhores, trabalhavam vendendo algo ou prestando serviços. Seus ganhos eram destinados aos seus senhores. Além dos escravos de ganho, tinha os escravos da casa grande, domésticos. Eram os escravos que trabalhavam diretamente na casa grande, prestando serviços diretos ao senhor e sua família. Escravo de campo, nós temos escravo de ganho, escravo da casa grande, escravos domésticos, escravo de ganho, de campo, né, trabalhavam nas plantações e em atividades complementares a ela. O escravo de mina eram empregados na atividade mineradora por possuírem conhecimentos específicos sobre a mineração. O escravo de aluguel, escravizados que os senhores alugavam para outros, normalmente como uma forma de aumentar a sua arrecadação. Era como uma mercadoria mesmo, né? Interessante. Filha da puta. O pagamento histórico do processo de resistência desses povos durante todo o Brasil colônia. Apagamento histórico, né? E o sincretismo religioso, né, como forma de resistência também, de poderem praticar suas crenças. Havia, além disso, outras formas de resistência, como o aborto, tá? Cabide e tal, o suicídio, a quebra de maquinários, a capoeira, tá? Que era a luta, a dança, forma de resistir, a bebida, tá? E as ações mais violentas contra os seus senhores. Amém. Alguns autores ainda defendem que até mesmo a formação de famílias dentro das senzalas pode ser vista como uma forma de resistir à dominação e à animalização desses corpos. Nós temos aí a questão de Palmares, né? Palmares foi o maior quilombo do período colonial brasileiro. Era dividido em uma série de pequenos núcleos, conhecidos como mocambos, que promoviam a manutenção das diferentes tradições africanas que coexistiam ali. Também conhecido como Angola, Janga, ele se localizava na Serra da Barriga, na Lagoas, né? No Pernambuco, não, no Pernambuco. Antiga capitania de Pernambuco e se tornou referência à resistência à escravidão. Zumbi dos Palmares, né? Foi o grande, né, representante, apagado da historiografia oficial, foi liderado por Teresa de Bengala, né, após a morte de seu marido José Piolho, também conhecido como Quilombo do Guariterê. Era localizado no Mato Grosso, bem próximo à fronteira com a Bolívia, resistindo ao longo do século XVIII. Apesar de não se ter muitos registros sobre a morte de Teresa, sua luta foi reconhecida oficialmente com a promulgação de uma lei em 2014, que declarou o dia 25 de julho o Dia Nacional de Teresa de Bengala e da Mulher Negra, né? Então, interessante a morte de Teresa de Bengala, dia 25 de julho. Eu sabia que dia 25 de julho era o Dia Nacional da Mulher Negra, mas eu sabia que era o dia da Teresa de Bengala, né? Da morte dela. Então, foram 10 milhões de africanos que foram transportados, né, do seu continente para outros locais. Destes 10 milhões, 6 milhões, mais da metade foram especificamente para o Brasil, né? E foram submetidos aos chamados 3Ps: pão, pano e porrada, tá? Aqui nós temos exemplos de filmes, indicações de filmes, que é o Ganga Zumba, né? Caca Diegues.
Nós temos Quilombo, muito bom. Nós temos Amistade, Steven Spielberg. Nós temos Quanto Vale é por Quilo, Sérgio Bianchi. 12 anos de escravidão, de Steve McQueen. A 13ª emenda, da Ava DuVernay. E o Dr. Gama, de Jefferson D. Tá? O Dr. Gama é recente, muito bom. Dr. Gama, foda pra caralho. Advogado, Luiz da Gama. Aqui nós temos um exemplo, uma mapa mental, tá? Da escravidão do Brasil, a escravidão africana, tá? O movimento abolicionista lá de Gama, e da escravidão no Ceará, 1882, tá? A Lei Eusébio de Queiroz, tá? Em 1850. As leis, né, que tiveram, a lei dos sexagenários, depois a lei dos Eusébio de Queiroz, foi a última, né? E, por fim, a Lei Áurea. Né? Toda essa questão aí, a questão de resistência, formação de quilombos, fugas, revoltas, manutenção de suas identidades futuras, enriquecimento, compra de alforrias, tá? Vamos para as questões. O anúncio no jornal sobre a fuga de escravo Severino mostra um aspecto importante do escravismo brasileiro. Quais as seguintes afirmações expressam tal aspecto? Vamos ler. No dia 16 de agosto passado, fugiu da Companhia de Mineração do Cuiabá o escravo de nome Severino, de 19 anos de idade, cabra, claro, estatura mais que regular, boa figura, bons dentes e tem um sinal de cortadura de 1 polegada, pouco mais ou menos na testa. Levou chapéu de palha traçado, um par de calças azuis, paletó preto, camisa branca e outras roupas. Está armado de uma pistola pequena de algibeira e uma faca de ponta. Gratifica-se com a quantia acima de 100 mil, não sei, a quem aprender e levá-lo ao seu senhor residente em Sabará, ou o puser em qualquer cadeia de província, tá? A província de Minas Gerais ou Ouro Preto. O anúncio fala da fuga do escravo Severino e o que expressa, quais são as informações que ele expressa tal aspecto, né? Letra A, as alforrias do sistema escravista brasileiro eram obtidas tanto pelo livre consentimento do senhor quanto pela recompensa? Não está falando sobre isso aí. B, as fugas de escravos eram duramente reprimidas pelo Estado e pelos senhores de escravos? Exatamente. Correto. C, o movimento abolicionista teve papel fundamental para o fim da escravidão? Não é o que está dizendo aí. Não, sim, mas não é o que está dizendo no texto. Não condiz com o enunciado. D. Paternalismo da escravidão brasileira gerava a preocupação do senhor em conseguir encontrar o seu escravo. Que paternalismo que? Era lucrativismo. Os quilombos eram organizações revolucionárias voltadas para o combate ao sistema escravo. Não está dizendo isso daí. A única que se encaixa mais é a letra B. Próxima questão. Vamos lá. No anúncio publicado na segunda metade do século XIX, qual a estratégia de resistência escrava apresentada? Estratégia de resistência, né, gente? O escravo fugido no dia 8 de outubro do ano próximo, passado, fujo da fazenda de Bom Retiro, propriedade do Dr. Francisco Antônio de Araújo, o escravo José Pardo Claro, de 22 anos de idade, estatura regular, cheio de corpo, com falta de um dente na frente ao lado superior, cabelos avermelhados, orelha roxa, fala macia e andar vagaroso. Intitula-se Forro e quando fugiu a primeira vez, esteve contratado como camarada em uma fazenda em Capivari. Quem o apreender e entregar a seu senhor no amparo ou recolher a cadeia
cadeia, em qualquer parte será bem gratificado e protestar-se com todo o rigor da lei contra quem o acoutar. 1513, escravo fugido, Jornal Brasileiro Paulista, 1800 Jornal Correio Paulistano, 13 de abril de 1879. Demore não, viu? No anúncio publicado, qual foi a estratégia de resistência? Né? A criação de relações de trabalho, sim, né? Que ali fala, mas foi difícil, né? Primeira vez ele esteve contratado como camarada em uma fazenda em Capivari, né? Então, criação de relações de trabalho. B. Fundação de territórios quilombolas? Não. Suavização da aplicação de normas? Não. D. Regularização das funções remuneradas? Não. Constituição da economia de subsistência. Letra A. Criação de relações de trabalho, tá? Uma forma de resistência, tá? Essas práticas, alforria também é uma forma de resistência e tal, interessante. Essas práticas relatadas pelo capelão de um navio que ancorou na cidade do Rio de Janeiro em dezembro de 1748 simbolizam o seguinte aspecto da sociedade colonial, como denunciada. As pessoas do Rio de Janeiro se fazem transportar em cadeirinhas, bem douradas, sustentadas por negros. Esta cadeira é seguida por um ou dois negros domésticos trajados de librés, mas com os pés nus. Se é uma mulher que se transporta, ela tem frequência 4 ou 5 negras indumentadas com asseio. Elas vão enfeitadas com muitos colares e brincos de ouro. Outras são levadas em uma rede. Os que querem andar a pé são acompanhados por um negro que leva uma sombrinha com guarda-chuva, como se queira chamar. Fragmentos cientistas, São Paulo, 2007. Essas práticas relatadas pelo capelão de um navio que ancorou na cidade do Rio de Janeiro em dezembro de 1748 simbolizam o seguinte aspecto da sociedade colonial. Letra A. Devoção de criados aos proprietários com expressão da harmonia do elo patriarcal? Não. B. A utilização de escravos bem vestidos em atividades degradantes como marca a hierarquia social. Né? Letra B. Trajados de berês e as negras indumentadas com asseio, né, bem vestidos. Elas vão enfeitadas com muitos colares, né, realmente, a utilização de escravos bem vestidos em atividades degradantes como marca a hierarquia social. C. Mobilização de séquitos, né, que são pessoas que seguem, né, capangas nos passeios como evidência do modo de violência de centros urbanos. Não, de inserção de cativos na prestação de serviços pessoais com fase de transição para o trabalho livre. Não, transição para o trabalho livre não. Concessão de vestes opulentas aos agregados como forma de amparo concedido pela elite senhorial. Também não. Aqui, né? Essa daqui é foda, viu, aí? A ação representada na imagem descrita no texto evidencia uma prática cotidiana das cidades no Brasil nos séculos XVIII e XIX, caracterizada pela, vamos lá, pessoas carregando baldes, né? Fazendo a limpeza urbana. Nós sabemos que são os escravos tigres. A repugnante tarefa de carregar lixo e os dejetos da casa para as praças e praias era geralmente destinada a um único escravo da família ou ao de menor status ou valor. Todas as noites, depois das 10 horas, os escravos conhecidos popularmente como tigres levaram tubos ou baldes de excremento e lixo
sobre a cabeça pelas ruas do Rio. Tá? Então, era caracterizado pela valorização do trabalho braçal, reinteração das hierarquias sociais. Exatamente. E sacralização das atividades laborais? Não. Superação das exclusões? Não. Ressignificação da sociedade? Não. Realmente é isso aí. Então, essa famosa questão e famosa fotografia aqui, triste. A fotografia datada de 1860 é o início da cultura escravista no Brasil ao expressar a ambiguidade do trabalho doméstico exercido pela ama de leite, desenvolvendo uma relação de proximidade e subordinação em relação aos senhores. Exatamente. Bem, integração dos escravos aos valores das classes médias, cultivando a família como pilar da sociedade, não. Melhoria das condições de vida dos escravos, não. De esfera da vida privada, centralizando a figura feminina para figurar o trabalho da mulher, educação letrada dos infantes, não. É distinção ética entre senhores e escravos, demarcando a convivência entre estratos sociais como meio para superar a mestiçagem. Não. Letra B. Letra A. Ambiguidade do trabalho doméstico. Próxima questão. Muitas de escravidão, hein? Vamos lá. Ambos os textos apontam para a relação entre escravidão e capitalismo no século XIX. Que relação é essa? Vamos ler os textos. Texto 1. A escravidão não é algo que permaneça apesar do sucesso das três revoluções liberais, a inglesa, a norte-americana e a francesa. Todas elas permaneceram. São liberais, mas permaneceram essa tradição que é do antigo regime, né? Então, nós temos aí, ao contrário, ela conhece o seu máximo desenvolvimento em virtude desse sucesso, né? O que contribui de forma decisiva para o crescimento dessa instituição, que é sinônimo de poder absoluto do homem sobre o homem, é o mundo liberal. Ele só intensificou, né? Verso 2. E sendo uma economia de exploração do homem, o capitalismo tanto comercializou escravos para o Brasil, o Caribe e o sul dos Estados Unidos, nas décadas de 30, 40, 50 e 60 do século XIX, como estabeleceu o comércio de trabalhadores chineses para Cuba e o fluxo de emigrantes europeus para os Estados Unidos e o Canadá. O tráfico negreiro se manteve para o Brasil depois de sua proibição pela lei de 1831, porque ainda ofereceu respostas ao capitalismo. Tá? Comércio proibido de escravos. É a fonte. Ambos os textos apontam para uma relação entre escravidão e capitalismo no século XIX. Que relação é essa? Letra A. Imposição da escravidão à América pelo capitalismo? Não. B. A escravidão da América levou à superação do capitalismo? Não. C. A contribuição da escravidão para o desenvolvimento do sistema capitalista? Contribuição da escravidão para o desenvolvimento do sistema capitalista. Contribuição da escravidão, exatamente. D. Superação do ideário capitalista em razão do regime escravocrata, não. É a fusão dos sistemas escravocratas e capitalista originando um novo sistema, também não. É realmente a contribuição da escravidão para o desenvolvimento do sistema capitalista. Tá? Uma das contribuições da diáspora descrita no texto para o continente americano foi, vamos ler o texto, associados às atividades importantes e variadas da evolução das sociedades americanas modernas, os africanos conseguiram impor sua marca nas línguas, culturas, economias, além de participar quase invariavelmente da composição ética das comunidades do Novo Mundo. A sua influência alcançou mais fortemente as regiões do latifúndio agrícola, em comunidades cujo desenvolvimento ocorreu às margens do Atlântico e do Mar das Antilhas do Sudeste dos Estados Unidos.
até a porção nordeste do Brasil, e ao longo das costas do Pacífico, na Colônia, no Equador e no Peru. A diáspora africana, né? A fonte, história geral da África, a África do século XIX, a década de 1880. Uma das contribuições da diáspora descrita no texto para o continente americano foi, letra A, fim da escravidão indígena? Não. B, declínio de monoculturas locais? Não. C, introdução de técnicas produtivas? Exatamente, introdução de técnicas produtivas, porque os africanos já faziam o cultivo de cana lá na África, né? E ali eles já tinham esse conhecimento de como se cultivar. Então, isso foi um ponto positivo para os portugueses, né? Deformação de sociedades estamentais, desvalorização das capitanias hereditárias, não, realmente a introdução de técnicas produtivas, técnicas escravistas. Vamos lá, a próxima questão. No direito e na sociedade romana desse período, os escravos compunham uma. Vamos lá. Os escravos tornam-se propriedade nossa, seja em virtude da lei civil, seja de lei comum dos povos. Em virtude da lei civil, se qualquer pessoa de mais de 20 anos permitir a venda de si própria, com a finalidade de lucrar, conservando uma parte do preço da compra, em virtude da lei comum dos povos, são nossos escravos aqueles que foram capturados na guerra e aqueles que são filhos de nossos escravos, tá? A obra Institutas do jurista Aeneus Marcianus. Então, instrui sobre a escravidão na Roma Antiga. Então, no direito na sociedade romana, nesse período, os escravos compunham uma mão de obra especializada protegida pela lei? Não. B, força de trabalho sem presença de cidadãos? Não. C, categoria de trabalhadores oriundos dos mesmos povos? Também não. D, povos diferentes, né? D, condição legal independente da origem étnica do indivíduo, tá? Comunidade criada a partir do estabelecimento das leis escritas. Então, a escravidão antiga, né? O pedido de um grupo de africanos de Recife ao chefe da polícia local tinha como objetivo naquele contexto. Vamos ver. A população africana residente a população africana residente nessa província, né, como era chamado os estados, né, as províncias, bem como a de todo o império, compõe-se de indivíduos de diferentes lugares da África, que variam em costumes e religiões. Aqui segue o maometismo. Maomé, a conjuração baiana, será que é aí? A qual não, está falando de Pernambuco, pertencemos a uma população pequena, porém distinta entre si. Notando a necessidade de sustentarmos nosso culto e fundados ainda no artigo 5º da Constituição do Império, requeremos ao senhor chefe da polícia licença para exercermos o culto. Alufá, o fino. Ele é de origem muçulmana. Um pedido para exercer o culto à polícia, né? A polícia, o chefe de polícia. Então, o pedido de um grupo de africanos de Recife ao chefe de polícia local tinha como objetivo, naquele contexto, letra A, criticar a doutrina oficial? Não. Professar uma fé alternativa àquela da tradição ali de Pernambuco, que era cristã, né? Protestante, católica, protestante. C, assegurar a cidadania política? Não. D, legalizar os terreiros de candomblé? Também não tem nada a ver com candomblé, ela é muçulmana. Eliminar algumas tradições culturais? Também não. E próxima questão, né? Provavelmente última. O setor português. Seu posicionamento emerge de um contexto em que, vamos lá, como tratar com os índios, a experiência de 300 anos tem feito. Como tratar com os índios? A experiência de 300 anos tem
feito ver que a aspereza é um meio errado para domesticar os índios. Parece, pois, que brandura e afeto são os meios que nos restam. Perdoar-lhes alguns excessos de que, sem dúvida, seria causa de sua barbaridade e longo hábito com a falta de leis. Os habitantes da América são menos sanguinários do que os negros da África, mais mansos, tratáveis e hospitais. Ok, Bahia, a Bahia do século XVIII, Salvador e Juan. O escritor português Luís Viana escreve no século XVIII sobre um tema recorrente para os homens da sua época. Seu posicionamento emerge de um contexto em que, letra A, o índio, pela sua condição de ingenuidade, representava uma possibilidade de mão de obra das indústrias. Não. B, a abolição da escravatura abriu uma lacuna na cadeia produtiva, exigindo dessa forma o trabalho do nativo. Não tem nem a ver, né, com o que ele está falando no texto. C, o nativo indígena estereotipado como um papel em branco deveria adequar-se ao mundo do trabalho compulsório. O mundo do trabalho compulsório protestantista seria isso? Trabalho compulsório. D. A escravidão do indígena apresentou-se como alternativa de mão de obra salariada? Não. A escravidão do negro passa a ser substituída pelo indígena? Também não, né? Realmente a letra C que tem mais a ver, tá? Então, os escravos que realizavam tarefas remuneradas nas cidades eram chamados de escravos de ganho. Como podemos caracterizar a diáspora africana? Saída voluntária? Não. A dispersão da cultura? Não. A imigração forçada de africanos a regiões que adotavam a mão de obra escrava, tá? Então, essa é a nossa aulinha sobre escravidão no Brasil. Muito obrigada e até a próxima.